Boa noite, meus irmãos e irmãs do Grupo Boa Nova. Boa noite, meus irmãos em Cristo Jesus. Meu nome é Yara Leal e hoje eu estarei falando para vocês sobre a Sagrada Escritura. Setembro, mês da Bíblia. Vamos conhecer um pouquinho de quem escreveu a Bíblia, como que ela foi escrita. E por que a Bíblia se chama Bíblia? Vamos aprender um pouco a partir de agora. A Sagrada Escritura, ou Bíblia, não é um livro escrito por uma pessoa, mas por muitas. Ela não trata de um assunto, mas de muitos. É uma história do povo de Deus. Não foi escrito de uma vez, mas aos poucos e em etapas. Começa com as tradições orais, que são passadas de pais para os filhos, até se firmarem em documentos escritos. O homem sempre refletiu sobre a vida e sobre Deus. A Bíblia quer ser resposta a esses problemas existenciais, resposta iluminadas pela fé. As pessoas viviam essas experiências, discutiam tais experiências que depois de muito tempo foram escritos. O ponto de partida era sempre Deus. Ele é o ator principal. Deus fala pelas pessoas, pelo povo, pela experiência, pela fé. O conjunto dessas experiências escritas forma o que chamamos hoje de Bíblia. Os autores da Bíblia, portanto, são muitos. Ou também podemos dizer, é um coletivo, o povo. Como diz Frei Carlos Mester, a Bíblia é resultado final de longa caminhada, fruto da ação de Deus que quer o bem dos homens e dos esforços dos homens que querem conhecer e praticar a vontade de Deus. A Bíblia, como é um livro das experiências humanas à luz da fé, ela levou muito tempo para ser escrita, ou melhor, para serem postas por escrito todas aquelas experiências, levou muito tempo. Os estudos de hoje mostram que a Bíblia começa a ser escrita a partir do século IX a.C. O último livro da Bíblia a ser escrito foi o livro da Sabedoria, por volta dos anos 50 a.C. Portanto, a Bíblia não foi escrita num fôlego e num determinado tempo, numa data. Foi escrita lentamente, teve longa gestação, muito bem preparada por Deus. A Bíblia se chama Bíblia porque quando falamos em um livro hoje, pensamos num volume mais ou menos grosso e independente. Nesse sentido, a Bíblia é também um livro, como, porém, ela trata de muitos assuntos, como foi dito. Cada um desses assuntos tratados, experimentados, vividos, escritos, constitui um livro. A Bíblia trata de história, de sabedoria popular, de oração, de poesia, faz reflexões sérias sobre a vida. Cada assunto desses constitui geralmente um livro bíblico específico. Desse modo, há na Bíblia muitos livros. Ela é uma coleção de livros. A palavra Bíblia, na língua grega, significa livros. Como a Bíblia é um conjunto de livros, passou-se a designá-la com esse nome grego. Esse nome tornou-se específico da Sagrada Escritura. Hoje, quando se diz Bíblia, se entende todo esse conjunto de livros sagrados. Meus irmãos, por que a Bíblia é chamada sagrada? A resposta é muito simples. Dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus e por isso ela é sagrada.
Isso é muito bonito. Isso é lindo demais. De saber que nós temos Deus dentro de casa. De sabermos que o que Deus colocou está dentro da Escritura Sagrada. Está ali, meu irmão. Vamos tentar responder por que é chamada Palavra de Deus. Partindo de um ponto concreto, a criação, o mundo que vivemos, tudo isso foi criado, não apareceu por si, pelo acaso. As coisas criadas são um modo de falar de Deus. Deus é a pessoa e pessoa se comunica. A comunicação de Deus é a criação. Tudo que foi criado é linguagem de Deus. Em Romanos 1, do versículo 19 ao 20. Deus continua criando e conservando o cosmos, ou seja, Deus continua falando para nós através das coisas e das pessoas. A Bíblia é um livro onde o homem guardou essa voz de Deus. É o livro onde o homem interpreta o que a voz de Deus quer falar com a criação do mundo e do próprio homem. E Deus quer falar com a beleza do mundo, que Ele ama o homem, que Ele é pai, é amigo e que nos quer bem. Isso tudo o homem deduziu meditando nas coisas criadas, iluminado pelo próprio Deus. Desse modo, o livro onde o homem registrou toda essa experiência com Deus se torna livro sagrado, ou seja, livro onde Deus continua falando. A Bíblia, como palavra de Deus, nasceu como o próprio homem, pois Deus falou sempre para o homem. Todavia começou a ser entendida a voz de Deus a partir de Abraão, aproximadamente uns 1800 anos antes de Cristo. Abraão teve a grande experiência religiosa que diz lá em Gênesis 12, de 1 ao 9. E a experiência foi exatamente essa. Ele entendeu que Deus lhe falava pelos acontecimentos e sua vida mudou completamente. Com sua vida, de seus filhos, netos e toda a descendência começam a tomar corpo as tradições e as experiências religiosas, que mais tarde serão escritas e continuarão parte fundamental da Bíblia. A essas experiências dos patriarcas serão acrescentadas depois todas as experiências do povo de Deus, descendentes de Abraão. A Bíblia nasceu com a experiência de Abraão e desenvolveu-se com a história do povo de Deus. Como se divide a Bíblia? Ela se divide em duas grandes partes, Antigo Testamento e o Novo Testamento. Por Antigo Testamento se entende que tudo o que aconteceu refletiu, meditou e escreveu antes de Jesus Cristo. Por Novo Testamento se entende tudo o que foi escrito sobre que Jesus falou e fez, bem como tudo o que os apóstolos e os discípulos deixaram escrito. No Antigo Testamento estão os livros da história do povo hebreu, os livros de suas reflexões sobre a vida, sua oração e as mensagens de seus profetas. No Novo Testamento estão os evangelhos que tratam a mensagem de Jesus, suas palavras e ações. Os Atos dos Apóstolos que narram a vida da igreja primitiva. As cartas dos apóstolos que são escritos teológicos e de formação. E o Apocalipse, que é um livro de reflexão sobre a história. Além dessa primeira divisão, a Bíblia se divide internamente em capítulos e versículos. Isso foi feito para facilitar sua leitura, pois do contrário seria quase impossível achar uma determinada passagem num livro tão grande como a Bíblia. Cada livro da Bíblia está dividido em capítulos e versículos. O capítulo designa um assunto tratado ou um pensamento desenvolvido. Tal divisão, porém, nem sempre é muito lógica. O versículo é geralmente uma frase completa, quer dizer, pequeno verso. Tanto os capítulos como os versículos são designados por números.
Os capítulos são designados por números grandes e os versículos por números pequenos, sempre numa ordem crescente. Quando acaba um capítulo, acabam também os versículos. Os livros da Bíblia têm todos uma abreviatura para não se precisar escrever por inteiro os seus nomes toda vez que se vai citá-los. Assim, para fazer uma citação bíblica, coloca-se primeiramente de forma abreviada o nome do livro, logo em seguida o capítulo e depois o versículo separado do capítulo com uma vírgula. E quando se quiser citar mais de um versículo, deve-se colocar um tracinho entre um versículo e outro. Finalmente, quando se quiser citar versículos separados, saltando alguns, basta colocar pontos depois dos versículos. É muito simples. Vamos alimentar da Sagrada Escritura, meus irmãos. Vamos alimentar desse tesouro que nosso Senhor deixou para nós. Meus irmãos, por que é tão difícil entender a Bíblia? A Bíblia foi escrita há muito tempo, numa língua muito diferente da nossa. Os escritores bíblicos usam modos de falar, comparações e falam de costumes diferentes dos nossos. A Bíblia foi escrita dentro de outra mentalidade. Por isso é que para se entender a Bíblia ou para falar sobre ela, é preciso estudar bastante. Não é preciso ser doutor em Bíblia. Há, porém, um mínimo de aprendizado necessário para se poder falar sobre ela. Daí a importância de procurar se aprofundar na leitura da Bíblia, da palavra sagrada. Quando se fala sobre a Bíblia sem entender, fala-se bobagem ou dá uma interpretação pessoal nem sempre fiel e exata. Isso não é bom, meus irmãos. Precisa entender um pouco da palavra. Precisa ter o hábito de ler, abri-la todos os dias. Pode-se não entender certas coisas na Bíblia, mas não se pode dizer que é difícil entender a Bíblia. Você pode ler a palavra de Deus e entendê-la perfeitamente, porque Deus fala com simplicidade, ilumina o nosso entendimento e toca o nosso coração quando lemos a sua palavra. Podemos tirar grandes frutos de sabedoria lendo todo dia a Bíblia. Há de fato alguns costumes, modos de viver, gênero literário, expressões próprias que ninguém é obrigado a entender. Para isso existem os especialistas, os estudiosos, os professores de Bíblia que nos ajudam. Tentar explicar a Bíblia por si mesmo, muitas das vezes, é muito perigoso. Pode-se também dizer, ou até fazer coisas contrárias à palavra de Deus. Por isso, as Bíblias católicas trazem sempre uma introdução geral nas primeiras páginas. Depois, fazem uma introdução para cada livro ou cada grupo de livros e trazem ainda muitas explicações ao pé das páginas. Um meio ótimo para aprofundar o conhecimento e a vivência da palavra de Deus é o ciclo bíblico. É uma reunião bíblica semanal e dela pode participar quem quiser. Meus irmãos, vamos fazer uso da Sagrada Escritura. Vamos nos aprofundar na palavra de Deus. Vamos entender o que Deus quer nos falar no nosso dia a dia. Vamos criar o hábito de abrir e fazer uso da palavra que Deus deixou ali para nós. Muito obrigada e que vocês tenham um dia abençoado por Deus e Nossa Senhora.
Boa noite.